E se eu te dissesse que a ciência já está tentando reviver animais que desapareceram há milhares de anos? Parece ficção científica, mas projetos reais estão sendo desenvolvidos para trazer de volta mamutes, dodôs e até o tigre da Tasmânia, usando apenas fragmentos de DNA. E o mais louco, alguns testes já deram certo. O DNA é como um manual genético da vida, e às vezes ele sobrevive por milhares de anos. Hoje, com avanços em engenharia genética, estamos começando a decifrar e até reconstruir partes desse código perdido. Mas isso levanta uma pergunta poderosa. Trazer de volta o que já se foi é um avanço da ciência ou um risco que não deveríamos correr? Você já parou para pensar que a Terra, com toda essa diversidade de vida que a gente vê hoje, é na verdade o resultado de uma longa história de perdas? A natureza está em constante transformação. O que hoje está aqui, amanhã pode virar apenas memória fóssil. Ao longo de bilhões de anos, a vida floresceu e desapareceu diversas vezes. Estima-se que mais de 99% de todas as espécies que já existiram no planeta estão extintas. Sim, 99%. E algumas dessas histórias são especialmente marcantes. O dodô, por exemplo, era uma ave que vivia nas Ilhas Maurício e não tinha predadores naturais. Mas bastou a chegada dos humanos e de seus animais domésticos para que ele desaparecesse em menos de um século. O tigre da Tasmânia, um marsupial único da Austrália, foi caçado até o último exemplar, que morreu em um zoológico em 1936. E o mamute lanoso, parente do elefante moderno, que caminhava pelas estepes congeladas da Eurásia, hoje só existem pinturas rupestres e no gelo do Ártico. Essas perdas não foram apenas biológicas. Se conseguimos extinguir uma espécie, será que também podemos trazê-la de volta? Essa ideia parecia absurda até pouco tempo atrás. Só que hoje, com o avanço da biotecnologia, ela já não é mais impossível assim. Dentro de cada célula viva existe uma espécie de biblioteca microscópica. Nela estão guardadas todas as instruções para construir um corpo: cor dos olhos, formato do osso, batimento do coração, tipo de pele, tempo de vida. Essa biblioteca se chama DNA, sigla de ácido desoxirribonucleico, e ela está presente em todos os seres vivos que você já viu, e também naqueles que já desapareceram. O DNA é como um manual de instruções biológicas, e por mais que o corpo se decomponha com o tempo, traços desse manual podem sobreviver por milhares de anos, especialmente em condições específicas, como em gelo profundo, âmbar fossilizado, cavernas secas ou mesmo em peles e ossos preservados em museus. Isso significa que, tecnicamente, é possível ler o DNA de uma espécie extinta. E se conseguirmos ler, talvez possamos copiar. Nos últimos anos, os avanços na engenharia genética mudaram completamente o jogo. Ferramentas como o CRISPR-Cas9, uma espécie de tesoura molecular, permitem que os cientistas editem genes com uma precisão que seria impensável há 20 anos. Com isso, hoje é possível reconstruir partes do genoma de espécies extintas, inserir essas informações genéticas no DNA de uma espécie viva próxima e potencialmente gerar um novo organismo com traços da espécie extinta. É como se a ciência tivesse encontrado uma forma de copiar e colar o passado no presente. Mas isso levanta uma pergunta poderosa. Se temos a chave genética, o que estamos esperando para abrir a porta da desextinção? A ideia de trazer espécies extintas de volta à vida pode parecer coisa de filme, mas a verdade é que isso já foi tentado, e mais de uma vez. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2003, na Espanha, e envolveu um animal chamado Ibex pyrenaico, uma espécie de cabra selvagem que havia sido declarada extinta em 2000. 3 anos depois, uma equipe de cientistas fez algo inédito. Usou células congeladas do último Ibex vivo para tentar cloná-lo. O embrião foi implantado em uma cabra doméstica e, pasme, o animal nasceu, respirou, mexeu as pernas. E durante 7 minutos, o Ibex pyrenaico caminhou novamente pela terra, até que morreu por complicações pulmonares. Foi a primeira vez na história que uma espécie extinta voltou à vida, mesmo que por pouco tempo.
E esse pequeno grande passo abriu as portas para um novo campo científico. A Colossal Biosciences, empresa americana fundada em 2021, é uma das maiores investidoras nesse campo. Um de seus projetos mais ambiciosos é o mamute lanoso, onde cientistas estão combinando genes preservados de mamutes com o DNA de elefantes asiáticos, sua espécie viva mais próxima. A ideia não é recriar um mamute 100% original, mas sim criar uma versão híbrida que possa sobreviver no Ártico e ajudar a restaurar ecossistemas gelados. Pesquisadores estão sequenciando o genoma completo do dodô, a famosa ave extinta nas Ilhas Maurício. Com a ajuda de pombos como espécies substitutas, eles acreditam que o dodô geneticamente funcional pode ser criado nas próximas décadas. E não podemos esquecer do tigre da Tasmânia. Avanços na preservação de DNA e edição genética deram início ao ambicioso projeto de trazer esse marsupial de volta. Como os tigres da Tasmânia têm parentes vivos, como o diabo da Tasmânia, há esperanças de criar uma versão muito próxima da espécie original. Em abril de 2025, o mundo da biotecnologia foi agitado pelo anúncio da Colossal Biosciences, uma empresa americana, sobre o que eles declararam ser a primeira desextinção oficial de uma espécie extinta há mais de 10 mil anos, o icônico lobo terrível, Aenocium dirus, também conhecido como dire wolf. Segundo a Colossal Biosciences, 3 filhotes de lobo terrível foram gerados a partir de DNA antigo, com datação entre 11,5 mil e 72 mil anos. Os filhotes batizados de Rômulo, Remo e Calese teriam nascido entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e atualmente residiriam em um centro de preservação da vida selvagem nos Estados Unidos. A empresa detalhou a técnica inovadora que tornou possível o nascimento dos filhotes. Primeiro, foram coletadas células progenitoras endoteliais, EPCs, do sangue de um lobo cinzento vivo, células com grande potencial de reprogramação genética. Em seguida, cerca de 20 regiões-chave do genoma dessas células foram editadas com a tecnologia CRISPR, a chamada tesoura genética. O objetivo era fazer com que essas células passassem a expressar características marcantes do lobo terrível, como mandíbulas maiores, ossos mais robustos, patas musculosas e até vocalizações distintas. Por fim, os núcleos dessas células editadas foram inseridos em óvulos desnucleados, criando embriões que foram gerados por cadelas mestiças de grande porte, até o nascimento dos 3 filhotes. A empresa classificou o feito como um marco na biotecnologia e a primeira desextinção oficial reconhecida de uma espécie extinta há milênios. Apesar do entusiasmo da Colossal Biosciences, a comunidade científica recebeu o anúncio com considerável ceticismo. Uma reportagem publicada em 8 de abril de 2025 detalhou a controvérsia, levantando dúvidas sobre a veracidade da alegação de reviver o lobo terrível. A principal crítica reside no fato de que a pesquisa que embasa essa alegação ainda não passou pelo processo fundamental de revisão por pares. Isso significa que o estudo não foi validado por outros cientistas independentes da área. Até o momento, a única informação disponível é o comunicado de imprensa da Colossal Biosciences, acompanhado de imagens e vídeos dos filhotes. Jeremy Austin, diretor do Centro Australiano de DNA Antigo, em declaração ao site Science Alert, afirmou que os animais apresentados são, na verdade, lobos cinzentos que passaram por edições genéticas para se assemelharem ao lobo terrível, com base na interpretação da empresa sobre como seria essa espécie extinta. A própria aparência do lobo terrível ainda é um tema de debate na comunidade científica, o que torna ainda mais complexo afirmar que as características apresentadas pelos filhotes são autênticas. As principais diferenças apontadas entre as duas espécies são que o lobo terrível viveu até cerca de 10 mil anos atrás na América do Norte, enquanto o lobo cinzento ainda existe em diversas partes do mundo. Apesar da representação popular, os lobos terríveis eram apenas ligeiramente maiores que os lobos cinzentos. Especialistas apontam
que das aproximadamente 20 alterações genéticas realizadas nos lobos cinzentos, apenas 15 seriam baseadas em características conhecidas do lobo terrível. As outras 5 teriam como objetivo clarear a pelagem dos animais. A bióloga e mestre em biodiversidade e evolução, Raíssa Tancredi, em uma entrevista, reforçou o ceticismo, afirmando que, pelo que foi reportado, o genoma editado foi o do lobo cinzento, uma espécie ainda existente. Mas talvez você esteja se perguntando, e o caso do Ibex pyrenaico, lá em 2003, que citei agora há pouco? Ele não foi o primeiro? Tecnicamente sim. O Ibex foi a primeira espécie extinta a ser clonada e nascer com sucesso, mas sobreviveu por apenas 7 minutos, sem conseguir se desenvolver nem interagir com o ambiente. Foi um experimento isolado, pontual, sem continuidade reprodutiva ou ecológica. Já o do caso do lobo terrível é diferente. 3 filhotes nasceram vivos e saudáveis, estão se desenvolvendo normalmente e fazem parte de um projeto de desextinção sistemático e repetível, com acompanhamento genético, ecológico e tecnológico. Por isso, muitos especialistas e a própria Colossal consideram esse o primeiro caso funcional da desextinção, com impacto reprodutivo, científico e ecológico real. Ainda há debate na comunidade científica sobre o uso desse termo, mas o fato é que, pela primeira vez em milhares de anos, características genéticas do lobo terrível estão vivas novamente. É importante ressaltar que mesmo a Colossal Biosciences admite, os filhotes são híbridos geneticamente modificados e não réplicas exatas do lobo terrível original. O genoma completo da espécie extinta não foi integralmente reconstruído. A ausência de uma publicação científica revisada por pares é um ponto crucial de crítica. Um pesquisador ouvido pela imprensa chegou a afirmar que a empresa pode ter exagerado ou mentido sobre suas alegações. Apesar da controvérsia e do ceticismo da comunidade científica, o anúncio da Colossal Biosciences representa um marco histórico na biotecnologia e sinaliza que a desextinção pode estar se tornando uma possibilidade cada vez mais real. No entanto, é fundamental que as alegações sejam rigorosamente avaliadas pela comunidade científica através da publicação e revisão dos dados. O caso do lobo terrível levanta importantes questões sobre a definição de desextinção, a ética da manipulação genética e as potenciais implicações ecológicas de trazer de volta espécies extintas. A transparência e o rigor científico serão essenciais para determinar o verdadeiro significado e o impacto desse experimento. Na teoria, parece simples. Pegar o DNA de um animal extinto, copiar, colocar em uma célula, gerar um embrião, implantar em um animal vivo e voilá, vida. Mas a realidade é bem mais complicada. DNA antigo não vem com manual de instruções. O DNA se degrada com o tempo, mesmo nos melhores cenários. Como fósseis congelados no permafrost, ele costuma estar fragmentado, quebrado em pedaços como um livro rasgado em 1000 tiras. Reconstruir esse código genético é como tentar montar um quebra-cabeça sem saber a imagem final, com várias peças faltando e outras trocadas. Além disso, quanto mais antiga a espécie, mais deteriorado está o material. Por isso, reviver dinossauros, por exemplo, é praticamente impossível com a tecnologia atual. O DNA simplesmente não sobrevive milhões de anos. Mesmo que o DNA esteja relativamente bem preservado, ainda é preciso um útero de uma espécie viva e parecida com a extinta para gerar um novo ser. E isso traz vários problemas. Nem sempre existe uma espécie próxima o suficiente, nem todos os embriões se desenvolvem normalmente, e quando nascem, muitos morrem por incompatibilidades genéticas, imunológicas ou fisiológicas. Lembra do Ibex pyrenaico? Respirou por 7 minutos e morreu. Esse é o retrato do quão frágil esse processo ainda é. Mesmo que um animal seja recriado com sucesso, ele não terá pais da mesma espécie, não saberá como se comportar, caçar, se defender ou viver em grupo. Além disso, onde ele vai viver? O mundo mudou desde a última vez que ele existiu.
o ambiente natural pode já ter desaparecido ou estar ocupado por outras espécies. Um animal extinto reintroduzido no ambiente moderno pode não sobreviver por falta de adaptação ou pior, causar desequilíbrio ecológico, ameaçando espécies atuais. A ciência já provou que algumas espécies podem sim ser trazidas de volta. Mas como diz aquele velho ditado, o fato de podermos fazer algo não significa que devamos, não é mesmo? Verdade seja dita, quando o assunto é reviver animais extintos, todo mundo pensa logo nos dinossauros. T-Rex, Velociraptor, Triceratopo, criaturas gigantes, poderosas, pré-históricas. Mas será que a ciência pode realmente trazê-los de volta? A resposta direta e fria é não, pelo menos não como nos filmes. Os dinossauros desapareceram há cerca de 65 milhões de anos, e mesmo nas melhores condições, o DNA tem um limite de sobrevivência de aproximadamente 1 milhão de anos, e olhe lá. Ou seja, não existe material genético preservado o suficiente para clonar um dinossauro, nem mesmo com as tecnologias mais avançadas que temos hoje. Aquela ideia de extrair DNA de um mosquito fossilizado em âmbar, como um Jurassic Park, é cientificamente improvável. O âmbar não conserva o DNA tão bem quanto parece, e nenhum mosquito cheio de sangue de dinossauro foi encontrado até hoje. Mas e se eu te dissesse que os dinossauros ainda estão entre nós? Sim, é isso mesmo. As aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros terópodes. Quando você vê uma galinha ciscando no quintal, está vindo um parente distante de um Velociraptor. E isso trouxe uma ideia ousada para alguns cientistas. Em vez de tentar reviver um dinossauro extinto, por que não ativar genes adormecidos nas aves para ressuscitar características ancestrais? Esse é o conceito por trás de projetos como Titanossauros, um experimento em engenharia reversa onde pesquisadores tentam criar uma ave com traços de dinossauro, dentes, cauda, garras. É meio maluco? Talvez, mas já existem resultados mostrando que aves ainda carregam em seu DNA pedaços do passado jurássico. Então, dinossauros de volta à vida? Não agora, mas o legado deles nunca nos deixou. A ciência pode não ser capaz de recriar um T-Rex em carne e osso, mas ela está cada vez mais próxima de entender como os dinossauros viviam, se comportavam e até como se transformaram nas criaturas emplumadas que hoje cantam nas árvores. E talvez essa seja a verdadeira vitória. Não ressuscitar monstros do passado, mas compreender profundamente como a vida evoluiu. Até aqui, vimos que a ciência está cada vez mais próxima de reviver espécies extintas. Mas agora precisamos dar um passo atrás e olhar para algo maior. Só porque podemos, devemos mesmo fazer isso? Essa é a pergunta que vem assombrando cientistas, filósofos, ecologistas e até líderes religiosos. Por que reviver espécies extintas pode ser uma boa ideia? Para muita gente, essa ideia vai além da curiosidade, ela carrega uma certa esperança. Primeiro, tem quem defenda que reviver certos animais pode ajudar a reparar danos que nós mesmos causamos. Para ilustrar, imagine o mamute lanoso, animal que já mencionamos no vídeo, de volta às planícies geladas da Sibéria. Cientistas acreditam que seu retorno poderia ajudar a restaurar o ecossistema da tundra e até contribuir no combate ao aquecimento global, mantendo o solo congelado. Outro ponto é que toda essa tecnologia que está sendo criada para a desextinção, como edição genética, clonagem e preservação de DNA, também pode ser usada para salvar espécies que estão sendo ameaçadas agora, em tempo real, e tem ainda o lado da responsabilidade histórica. Se fomos nós, humanos, que causamos a extinção de certas espécies, será que não temos a obrigação de tentar trazê-las de volta, se isso for possível? Mas e os riscos disso tudo? Do outro lado, os críticos levantam pontos sérios. Um dos maiores é o sofrimento animal. A clonagem, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda é uma prática cheia de falhas. Muitos embriões não se desenvolvem. Alguns nascem com malformações e outros nem sobrevivem por muito tempo. Ou seja, quantas vidas seriam sacrificadas para tentar fazer uma voltar?
Outro ponto é o impacto ecológico. Mesmo que uma espécie extinta volte com sucesso, o mundo dela já não é mais o mesmo. O habitat mudou, os predadores mudaram, as regras do jogo mudaram. Introduzir um animal de volta pode causar desequilíbrios graves, afetando outras espécies e todo o ambiente ao redor. Também existe a questão dos recursos financeiros e humanos. Será que vale a pena investir bilhões para tentar ressuscitar o Dodô, enquanto milhares de espécies atuais estão desaparecendo agora mesmo, diante dos nossos olhos? E por fim, vem a parte mais delicada, o limite ético. Se hoje conseguimos trazer de volta um mamute, amanhã será um Neandertal? Depois disso, o que vem? Criar novas espécies do zero? Animais híbridos? Seres modificados por conveniência? Quer dizer, até onde a gente vai com isso? Em que momento a ciência deixa de tentar salvar e passa a tentar controlar a vida? O que hoje parece impossível pode ser rotina daqui a algumas décadas. A desextinção já saiu dos livros de ficção científica e entrou nas universidades, nos laboratórios, nos investimentos de grandes empresas de biotecnologia, e tudo indica que estamos só no começo. Universidades como Harvard, Oxford e centros de inovação na Coreia do Sul, Japão e Austrália já estão desenvolvendo projetos para reviver geneticamente espécies extintas, usando métodos cada vez mais sofisticados. Empresas privadas, como a americana Colossal Biosciences, estão injetando milhões de dólares em pesquisas que prometem recriar mamutes híbridos até o final desta década. E não para por aí. E se o próximo passo for reviver outros tipos de humanos? Sim, essa ideia já está sendo debatida. Cientistas já conseguiram sequenciar o DNA de Neandertais, e há quem questione se no futuro não surgirão tentativas de trazer de volta nossos parentes extintos. Mas aí não estamos só mexendo com a ciência, estamos tocando em algo profundamente filosófico, ético, existencial. O que nos torna humanos? E se criássemos um ser que já existiu? Ele teria os mesmos direitos que nós? Seria tratado como experimento? Como curiosidade? Como igual? Essas perguntas ainda não têm resposta. Mas talvez o verdadeiro futuro da desextinção não seja trazer o passado de volta. Talvez o maior legado dessas pesquisas seja usar esse conhecimento para proteger o presente, salvar espécies ameaçadas, restaurar ecossistemas danificados, compreender como a vida evolui e aprender com os erros que nos trouxeram até aqui. Porque no fim das contas, a desextinção não é só sobre ciência, é sobre quem nós queremos ser como humanidade. Criadores de vida ou guardiões dela? E agora eu quero saber de você. Se tivesse o poder de reviver qualquer animal extinto, qual você traria de volta? E por quê? Me conte aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como esse. Obrigado e até a próxima!